O papel da escola é justamente ensinar o aluno a ler e a escrever. Ler, porque é justamente lendo que ele vai poder apropriar-se do conhecimento acumulado. E escrever, pois toda a produção ela é expressa através da modalidade escrita. E como se deu esse processo, né, de inclusão da língua portuguesa como disciplina? Inicialmente, apenas no final do Império, foi que a língua portuguesa, como nós conhecemos bem próxima a hoje, é que foi incluída. Nos primórdios, né, da colonização no Brasil, o que existia era a língua geral, né? Então, assim, os jesuítas trouxeram o latim e, quando chegaram aqui, já existia as línguas dos nativos. Então, o que predominava não era uma língua portuguesa oficial, era essa língua geral, que era mais oral, né? Apenas alguns privilegiados tinham acesso, né, com os preceptores, a ter aulas específicas para a alfabetização. No século XIX, com as reformas pombalinas, o Marquês de Pombal trouxe justamente a língua portuguesa para a escola. Contribuiu muito para que houvesse o estudo da gramática e também da retórica. Nessa época, a concepção de linguagem é que ela era a expressão do pensamento, né? Advindo justamente das ideias de Saussure, que dizia que a língua ela era exterior ao indivíduo. Então havia uma gramática única, né? E que era ensinada na escola, mas ainda muito elitizada. E a valorização era de conhecer e reconhecer os signos linguísticos. Nos anos 70, né, com a lei das diretrizes e bases, a palavra de ordem era justamente comunicação. Então, a concepção de linguagem já muda, já vê a linguagem como um instrumento, uma ferramenta para que as trocas comunicativas ocorressem. Então, nesse período, a escola também mudou radicalmente, não só a disciplina de língua portuguesa, como todas as outras disciplinas. E os textos que antes eram apenas estudados, os textos literários, passaram-se a ser estudados textos da mídia, como jornalísticos, publicitários e vários outros tipos de textos, para que o aluno pudesse ter contato com a diversidade que existia, né, de expressões na modalidade de escrita e com foco na comunicação. Nos anos 80, surgiu uma nova concepção de linguagem, justamente quando a palavra-chave seria interação. Claro que a língua continua sendo uma ferramenta de comunicação, porém é agregado a essa concepção a questão do contexto histórico dos falantes, não são mais apenas o locutor e o interlocutor, mas os interlocutores, cada um fazendo a sua construção de sentidos, né? Então há uma ampliação dessa concepção de linguagem e acontece isso também nas aulas de língua portuguesa. Os alunos são fomentados, são estimulados para que eles possam estar se contextualizando para saber que cada tipo, cada gênero textual, ele tem um contexto, ele tem um porquê, ele tem um tempo. Então há uma ampliação e um aprofundamento nos estudos dos textos e também inclui-se também as linguagens não verbais, ou seja, vai ampliando esses estudos da língua portuguesa, onde a palavra ela é um dos elementos, mas não só ela, toda a linguagem verbal e não verbal é estimulada para que ele possa ampliar e aprofundar os seus conhecimentos. Nessa perspectiva, qual seria o objetivo do ensino da língua portuguesa? Ensinar o aluno a ter desenvoltura e a desenvolver a modalidade escrita na norma culta, né? Aprender justamente todas essas regras da língua, mas não só isso, aprender também que há as variedades linguísticas, que há o contexto, que é necessário que ele reflita sobre os textos, não apenas seja um papagaio, alguém que lê e apenas repete o que o autor falou. Então, assim, a língua portuguesa seria uma disciplina para produzir ou para fomentar o aluno crítico reflexivo. Segundo o pensador Cagliari,
a leitura passou também a ser uma atividade fundamental na formação do aluno. E uma das razões que sustenta essa ideia é justamente que a leitura é uma atividade exercida, aplicada em diversas disciplinas desenvolvidas na escola. Outra razão volta-se ao valor social que se tem ao documento escrito, desde o surgimento da escola por volta dos anos de 1798, com o intuito de amenizar a desigualdade social, já que apenas o grupo elitizado tinha acesso privilegiado a esse tipo de documento. Sim, essa democratização do texto escrito apontou uma problemática social que foi justamente a discriminação de estereotipo. Se fazia um julgamento de quem era alfabetizado, quem não era alfabetizado, quem era letrado e quem não era letrado. Se tinha uma desvalorização de quem não conseguia utilizar o código escrito. E com esse julgamento, se não se tinha o reconhecimento, a valorização do conhecimento construído com o tempo, a variação linguística, uma outra forma de ver e de se ter uma comunicação social. Sim, tanto a leitura quanto a escrita, na prática, possuem semelhanças para a reprodução ou produção da fala, porque ambas elas agem de forma interligada e dependente. A língua, pois, na prática, ela vai ter uma intervenção bilateral de ambos os lados, tanto eu como tu. Os interlocutores, eles emitem a mensagem que de imediato se tem a intenção e o sentido dela. Já na escrita, mesmo não sendo uma prática direta e imediata quanto à fala, ela também há uma intervenção bilateral entre os interlocutores e que também vai gerar a decodificação da mensagem que codificada. Na comunicação, leva-se em consideração, tanto na prática de interação oral ou escrita, o que, o como e para que eu vou enviar aquela mensagem. Então, nessa prática, nessa visão de produção, o que nada mais é que a funcionalidade social que elencados pelo próprio Jacobson, que são os elementos da comunicação: o emissor, o receptor, o código, a mensagem, o canal e o contexto. Ninguém fala por falar, ninguém escreve por escrever. Há uma finalidade. Então, essa finalidade é justamente a visão de produção de ambas as práticas. Sim, essa prática de fato exige uma ação dependente, já que para ler é preciso ter o que escrever. E para escrever é preciso construir toda uma leitura, uma visão de mundo, ideias, um repertório. E através da leitura com diversidades de textos e gêneros, com suas respectivas funções sociais, é que vai conseguindo realmente adquirir. Separá-las seria analogicamente como desejar percorrer um caminho numa bicicleta sem rodas ou um barco sem remos. Seria perder a sua função interlocutora. Não há como existir uma sem a outra, e se existir, não há completude.